This call is now being recorded. Bom, pessoal, então essa parte aqui, né, a gente vai ver na prática. Antes de começar o código, nós vamos tratar o estudo dessa função inicialmente, né? O exercício 1, ele vai basicamente estudar essa função aqui, que é uma função impulso triangular. Então, isso aqui seria do exercício 1, a atividade prática 1. E a atividade prática 2 seria uma forma de onda quadrada, né? Mas aí, antes de falar da atividade prática 2, vocês podem ter em mente que esse sinal x de t, né, ele pode ser expresso como uma soma infinita de quais sinais elementares que a gente está tratando aqui. O que vocês diriam aí, a série de Fourier? Sino e cosseno. Exatamente, seriam senos, cossenos. Perfeito. Isso aí variando, né, de menos infinito até infinito. Então, esse sinal, a gente considera ele periódico, certo? Só que aí a gente está tratando a representação só em um período, né? Portanto, eu estou desprezando que ele se repete, mas em essência esse sinal a gente trabalharia com ele sendo periódico. E aí a gente vai tratar o seguinte, né? Que nós vamos pegar aqui, basicamente, que esse período dele vem aqui de menos L até L aqui. Então, esse aqui seria a nossa representação do período. O período dele aqui seria o período de 2L, né? Ou a gente pode trabalhar como se fosse uma escala de π, né, também, de menos π a π. Suponho que isso aqui poderia também ser menos π a π. Interessante trabalhar em radianos, porque nessa questão de radianos por segundo, né? Porque aí quando for colocar no seno e no cosseno fica mais fácil, analiticamente, né? Quando fosse fazer na mão, fica essa ideia. Mas aí a nível de código, essas são as representações, né? Pode representar de menos L a L, esse sinal aí se repetindo, beleza? Bom, então, seria esse ponto inicial do exercício 1. O exercício 2, a atividade do exercício 2, basicamente a demonstração, né? Seria esse mesmo sinal, essa mesma ideia aqui de pegar algum sinal, só que o sinal que a gente vai olhar é um sinal que tem descontinuidade. Vou botar para cá. Fica melhor de apresentar. Esse sinal, ele seria uma onda quadrada agora. Aqui. Certo? A diferença seria basicamente essa, né? Ambos, qualquer desses dois sinais podem ser representados como uma soma de senos e cossenos. Mas o que a gente vai observar hoje, quais são as implicações, né? E se eu preciso ir realmente lá para o infinito para representar esse sinal? Eu posso ter uma aproximação tão boa quanto com uma determinada quantidade de amostras, né, do sinal. Por exemplo, o número k, ele não precisa ir de menos infinito a infinito necessariamente para eu chegar numa aproximação muito boa do sinal. E na prática é isso que a gente faz. Geralmente a gente trunca a série de Fourier para representar qualquer sinal, certo? Ok, pessoal, alguma pergunta aí? Podemos ir para o código? Sim, professor. Pronto, então vamos lá para o código agora. Compartilhar aqui, vocês me confirmam, por favor, se está... Apareceu, professor. Apareceu, né? Deixa eu acompanhar aqui de novo. Então, a primeira coisa que vem aqui no código para analisar é a definição do domínio, o seu domínio. A gente define aqui um passo de cálculo,
dx. Depois a gente vai definir uma variável L, como está lá na figura lá, né? Que a gente desenhou. Como se fosse um valor π, pode ser mais L ou menos L, né? Π. Aqui a gente define a escala da nossa variável de integração, que a gente vai querer tratar, o x, é de menos L e a L, certo? Que é o período, né, tratado nesse tipo de sinal. Eu pego o comprimento dele também para fazer algumas representações, né? Algumas partes do sinal a partir desse comprimento, né? Pego o comprimento dele para deixar tudo na mesma escala, né? Nas mesmas dimensões. N quarto, basicamente, eu fatio esse sinal em 4 partes, certo? Então, floor para fazer uma aproximação para o inteiro mais próximo dessa divisão. Então, eu tenho aqui floor n sobre 4. N sobre 4 é para fatiar o sinal em 4 partes, 4 faixas. E aí eu aproximo por um inteiro mais próximo dessa divisão. Porque n vai depender muito também do número de pontos, né, que a gente está pegando nesse tipo de simulação. Perceba que o número de pontos que eu pego é o comprimento do vetor que eu representei aqui por x, variando aí de menos L a L, né, do espaço de campo. Tá ok? Uma pergunta aí, definição do tempo, a definição do escopo inicialmente, né, do domínio, o tempo desse sinal, variáveis que estão aqui. Essa forma aqui do N quarto é só uma implementação para esse código, né? Vocês podem também ter formas diferentes para fazer esse sinal. Não é necessariamente que só vai funcionar assim. Então fica à vontade aí também para fazer de outras formas, certo? Então aqui vai ser a definição da função pulso triangular. A função vai ser definida basicamente com zeros, né? Preenche ela toda de zeros. Aí depois eu vou não foi fatiado em 4 partes, né? Aí eu vou primeiro na primeira parte, que ela começa a ter uma reta crescente. Vocês podem até fazer um esboço no papel com vocês também, depois, para ir analisando esse código 3x3, né? Fica um exercício interessante, você pegar uma folha de papel e analisar isso 3x3, né? Na sequência, para ver a lógica que o código vai executar, né? Aí vocês ficam alinhados, sincronizados com a lógica do código e o que está sendo desenhado no papel. Então você faz aqui a função f inicialmente preenchida com zeros. Podia até fazer zeros, né, aqui para preencher um vetor de zeros no comprimento de x. Aí depois você vai para escrever os textos da função. Então nessa primeira parte, nessa parte aqui da linha 3, o que ele faz basicamente é isso, no espaço da função do primeiro quarto até o segundo quarto, né, do trecho da função, ele vai escrever alguma coisa na função. Ou seja, ele vai fazer a função ser uma reta crescente. Certo? Então, para fazer essa função uma reta crescente, ele basicamente atribui nela, né, a cada ponto, essa equação aqui. 4 sobre n multiplicado o vetor varrendo, né, de 1 até um n quartos mais 1. Beleza? Aí isso aqui é a característica da reta crescente, do trecho da reta crescente para fechar o meu pulso triangular. Aí vai ter a parte, tá faltando a parte que cai, né? A parte decrescente. A parte decrescente vai ser em qual espaço de tempo? No eixo x. Seria a partir do segundo quarto até o terceiro quarto do sinal. Então vai ser aqui, ó, 2 vezes o n quarto mais 1, porque o n quarto fechado, né, está aqui definido aqui ainda. Então é como se fosse uma definição aqui fechado, com um ponto fechado, e aqui já vem outro ponto fechado, né, para ele. N mais 1. Para não ter superposição dos pontos, né, nesse sinal. E ele vai até o 3 quartos, né? Beleza? De 2 quartos a 3 quartos ele preenche com a reta decrescente. Então aqui, pegar um sinal decrescente, uma função, uma reta decrescente, e eu dou um offset nela. Ou seja, se você desenhar aí no papel, né, uma reta decrescente, você vai ver que ela sai do zero, aí vai caindo, né? Você precisa dar um offset de mais 1 nesse sinal. Aí é o que é feito aqui, ó, 1, né? Poderia ser
Dessa forma aqui também, menos a reta decrescente, mais um offset que eu dou nessa reta. Aí como já foi preenchido tudo com zero, né? Aí essa reta já tá, o sinal já está construído, porque eu preenchi primeiro tudo com zero, depois eu fui construindo os trechos para compor esse sinal. Repete, professor, porque soma mais um? Porque primeiro eu construo uma reta decrescente, aí ela está na origem, essa reta decrescente. Aí depois eu dou um offset para ela ficar em cima. Ah, sim, sim, sim. Deixa eu compilar só esse código. Vocês podem compilar também só esse código. Analisar aí, né? Aqui. Ó, pronto aqui, né? Então, nessa última parte que todo perguntou, foi construída uma reta dessa decrescente. Só que ela vinha daqui, ó, da origem. Ela vinha do zero. Se eu não colocasse mais um, ela vinha daqui até aqui em menos um. Certo? Aí eu dei um offset, né, mais um, para ela subir, essa reta subir aqui. Vou fazer o teste aqui sem ela, né, se fosse sem. Ficaria assim, né, o sinal. Tá certo? Aí eu dei o mais um para ela vir para aqui para cima. Certo, pessoal? Pode ser até questão de prova, né? Depois a pessoa vai fazendo essas interações, vai tendo ideias aí para quando voltar no presencial com outras turmas. Vamos voltar aqui. Então, feito isso aí, botou. Aí agora vem para a parte de compor a série de Fourier. Então, na definição da série de Fourier, foi comentado no exercício, né, que no exercício à parte, que tem diferentes formas de vocês representarem, mas elas chegam sempre na mesma essência do sinal. É só a questão de algumas manipulações dos coeficientes, como é que a pessoa escolhe. Mas aqui, o que está sendo definido é justamente a definição de alguns livros, acho que desse livro aqui, posso botar esse material também, não vou salvar para vocês. Vocês têm algum problema de inglês? Não sei se... Muito material que eu achei também está em inglês. Mas, assim, mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar trabalhar em inglês, né? Em inglês tem inglês instrumental, fica essa ideia. Pronto, então a definição aqui, né, dos coeficientes é basicamente isso aqui, ó, AK e BK, aí a questão de manipulação. É a função multiplicada por cosseno para o A, os AKs, e BKs é a função multiplicada por seno. Certo? Aqui, no período L, AK e BK. Ok? Então é esse aqui sendo implementado lá a nível de somatória, né? Porque a integral é uma soma de rima. Vamos voltar aqui. Vocês estão com o programa aberto, então, né? Aí acompanhando. Então aqui define a componente ICC do sinal. Basicamente fazer a soma, né, a integral, né, dx, sinal, e representar o A0 sobre 2. Isso aqui, se você olhar direitinho, está representando por essa equação o A0 sobre 2. Ele está calculando o A0 depois divide por 2 para achar essa parcela aqui. Depois ele vai usar essa relação, AK e BK. No outro a gente vai ver que a gente adota essa outra forma aqui. Foi sobre L, então, sobre 2 sobre L, uma integral comprimento no período L, e é uma maneira de representar também dessa forma, essa é a equação. Mas as duas levam a mesma essência, viu? É só, pode ficar tranquilo quanto a isso. Professor, Então, sim. esse A0 é integral, é? Não, a zero é a componente fundamental. Daria Mas no para mesmo. calcular ele. O A0 é uma integral. Só que aí Sim. é uma integral que, quando você substituir, o seno vai ser zero. Por que ele fica simplificado assim dessa forma? Porque esse A0 é para cá igual a zero, né? Certo? Isso. Aí se você substituir aqui o K igual a zero, dessa forma, por exemplo, eu vou jogar nessa outra aqui. Vai
talvez fique mais fácil estar com ela. Substituir o K aqui igual a zero. O K aqui igual a zero. Esse seno de zero vai dar zero, né? Aqui, né? Vocês veem, né? Então, BK não, por isso que não tem B0. B0 sempre vai ser zero. E o cosseno de zero sempre vai ser quanto? 1. Aí vai ser basicamente a integral na função, né? Somada à função naquele período. Certo? Então, é basicamente isso que ele está fazendo, né? Essa parcela aqui igual a zero é a componente fundamental, mas é implementação da integral. Certo? A integral da função é multiplicado por uns, que é o cosseno vale uns. Então, ele preencheu aqui um vetor de ones, né, de uns unitários, porque o cosseno sempre vai valer 1 aqui nesse valor aqui para k igual a zero. Pode até comentar aqui que para k igual a zero, vocês podem comentar aí, né? Para k igual a zero, B0 ser igual a zero, porque o seno de zero é igual a zero, né? E a zero segue abaixo, um cosseno de zero ele igual a esse one size x, certo? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Acontece. A menos de algumas manipulações, vocês poderiam também fazer isso aqui, multiplicado por 2 e dividido por L, né? Tá tranquilo, estaria tranquilo também. Mas, assim, continuando dessa forma, eu gostei de botar essas duas formas aí de apresentar, porque vocês podem já sanar algumas dúvidas, né? Foi num exercício complementar também, um exercício resolvido que eu postei. Não sei se vocês viram, né? Aquele exercício que foi postado ontem. Sobre cálculo dos coeficientes, né? Uma aplicação de eletrônica de potência. Vocês viram lá que tem uma onda quadrada? O material que eu postei ontem. Sim, sim. Aí, quem não viu vai poder ver, talvez fique mais claro também com isso, certo? Bom, então, passando aqui à frente, o que ele faz primeiro? Ele calcula o K igual a zero e depois ele vai para efetivamente os coeficientes de cada K. Então, o K aqui está variando de 1 a 5. Eu estou calculando o sinal na série de Fourier, representado, né, em 5 amostras, em 5 frequências, basicamente, 5 componentes, né, 5 Ks. K igual a 1, que é a fundamental, aí K igual a 2 é a segunda harmônica, a terceira, a quarta e até a quinta. Certo, pessoal? Aí o que ele bota aqui é basicamente a integral. É a soma da função f multiplicado pelo cosseno. Agora o cosseno ele entra normal, né? Porque se você olhar aqui, aí vai vir realmente o cosseno. Então, vou voltar aqui. Então, aqui vem o cosseno 2π x sobre L. Então, aí, ó. Ele deixou aqui só em função de π, né? É uma questão de resumo aqui, mas poderia ser também com 2π. Aí, π kx sobre L. E aí ele faz também para o outro coeficiente, né, de BK, que é o que multiplica o seno. Então, esse aqui é basicamente aquele produto interno na integral. Aí depois ele soma essas parcelas, né, e bota na forma da série de Fourier. Certo? Ok, pessoal? Então, já rodaram aí esse programa? Vamos rodar aqui e comentar um pouco mais sobre ele. O que é que vocês podem interpretar aí? Alguém quer comentar? O que é que vocês veem aí? Eu rodei aqui, deve ser o que vocês viram aí. Em preto é o sinal original, né? E em vermelho é o meu sinal truncado com n igual a 5, a série de Fourier. Então, você pode perceber o seguinte: quanto maior o valor de K, né, mais próximo eu vou chegando do sinal. Vou botar aqui um negócio bem de 8 a 80 aqui, variando, né, dos extremos. Vou botar um K igual a 2, para vocês verem aqui como é que ficaria a série de Fourier só com duas componentes, ó, seno e cosseno somados em K igual a 1 e K igual a 2. Você vê que ela começa a ter forma se aproximando, né?
Então, não é tanto parecido como uma função pulso triangular. Vou botar aqui só igual a 1 para ver se vai. É uma coisa bem extrema também. Ó, a primeira componente é fundamental, né? Formando aqui. Aí a gente pode ir agora para o outro extremo. Vou botar aqui 20 componentes. Se vocês quiserem, podem fazendo isso também aí. Aí veja como é que fica o sinal. Ó. Ficou bem próximo já, não foi de uma função pulso. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Sim, professor. Então isso aqui é uma coisa muito legal, né? Porque você consegue, em princípio, pegar qualquer sinal e representar ele em série de Fourier. Aí quando você joga para a série de Fourier, são nada mais, nada menos do que somas de senos e cossenos. Para tratar isso aí fica bem mais fácil. Por isso que é uma ferramenta muito poderosa. A gente usa na engenharia e tratamento de sinais, né? Para processar sinais aí, porque tudo fica como se fosse senos e cossenos. Não sei se eu tenho outra observação para falar aqui. Daria para flotar. Deixa eu flotar sem o sinal, né? Sem isso aqui. Agora você já conhece como é que é o perfil do sinal. Só para vocês terem uma ideia de como realmente fica bem próximo, né? Porque às vezes pode ficar superposto. Aqui, ó. Função seno, né? Com 20 amostras, já cheguei num lugar bem próximo da função que eu quero na original. Aí quando você faz a subtração desses dois sinais, o sinal real e o sinal amostrado, né? O sinal representado por série de Fourier, na verdade, amostrado não, mas representado por série de Fourier, o sinal truncado, vocês vão ver que o erro é bem baixo. Quanto maior o K, ou seja, quanto mais tendo para o infinito o número de componentes, menor é o erro do sinal. Mais próximo eu chego do meu sinal real. Aí naquela época o pessoal não tinha um processamento tão grande quanto a gente tem hoje, né? Eu botar aqui, por exemplo, se eu botar aqui um K aqui igual a 100, ele vai calcular aqui sem nem pestanejar, né? Sem ter muito esforço. Mas naquela época lá, o pessoal não tinha essa facilidade toda, né? Então, por isso que eu gosto de dar esse destaque, que os caras tinham muita contribuição forte, né, naquela época, né? Porque a abstração do pessoal era muito grande. Então, veja aí, pessoal, que nesses extremos, ó, aqui você já nem vê muita oscilação, né? Ó, só um pouquinho, né? Vai diminuindo cada vez mais isso, certo? Um sinal, um pulso aí triangular bem representado. Então, seria basicamente isso aqui, representação de série de Fourier. Tá claro, pessoal? Isso aqui é perfeito porque a gente considera que o sinal x de t ele é periódico. Se o sinal não fosse periódico, a gente vai precisar fazer um artifício, que é o que eu vou falar na sequência, né? No final dessa semana, para o começo da semana que vem, a gente fechar esse conteúdo da transformada de Fourier. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte Sim, eu aqui? tenho, professor. Professor, eu entendi a parte todinha assim da transformada. Eu achei muito massa. Agora, o que eu fiquei mais em dúvida foi na função, professor. Foi principalmente como a função, nessa partinha final aqui da função. Linha 15, 4 vezes 1, 4 Linha vezes, 15. aí entre parênteses sobre n. Ah, sim, basicamente isso aqui. Como ele fez a função, eu fiquei bugado, eu tentei pegar, mas não. Ah, sim. Essa aqui da função é basicamente uma forma de fazer. Você pode, inclusive, não sei se chegaram a fazer já uma função triangular no exercício da unidade 1, não sei se teve alguma coisa desse tipo, mas é até uma sugestão que eu daria para fazer também uma função da forma como vocês estão acostumados a fazer uma função reta, por exemplo. Que nada mais É é do ter que a a identidade, inclinação, né? Oi? linha reta identidade, t, né? Isso, uma reta f de x igual a vezes t, exatamente. O t, o t seria esse argumento aqui, é o que está variando, certo? É esse que está destacado. Isso aqui, 4 sobre n, né, é a inclinação dela. Seria o a, né? Se a gente fosse complementar com f de x igual a vezes t,
O A seria 4 sobre N, e esse aqui seria o valor que está sendo varrido, né, do tempo no eixo X. Ah, professor, agora eu peguei. Certo? Porque esse fator aqui de 1 até o N quarto mais 1 é justamente a faixa de tempo que eu estou varrendo. Eu fatiei esse sinal triangular, esse pulso aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui. Fatiei esse pulso em 4 partes. Aqui, ó, daqui para cá, acho que eu não consigo escrever aqui não, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um print e vou escrever aqui. Vou fazer isso aqui. Esse sinal ele foi fatiado em 4 trechos. Um trecho aqui, aqui e aqui. Certo? Então tem zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Aí aqui, pessoal, deixa eu até puxar aqui. Então aqui a zona 1, 2, 3 e 4. Aí ele preenche primeiro tudo com 0, certo? Aí depois aqui, ó, nessa linha 13, ele vai escrever essa parcela aqui, e aí isso aqui só vai ser válido nessa região. Ou seja, de 1/4 do tempo, né? 1/4 vezes x, na faixa de tempo até 2/4. Certo aqui, até 2/4. Aí ele define uma reta crescente. Isso aqui nada mais é do que uma reta crescente aqui, certo? Aí depois na linha 14, ele vai definir essa parcela aqui. Que na essência ela seria assim, uma reta decrescente. Ela vale daqui, né? De 2/4 até 3/4 do tempo do x. De 2/4 até 3/4, né? Só que aí se você não colocasse o offset, né, o valor DC, ele ia ficar escrito aqui. Foi o que a gente mostrou anteriormente, né? Aí a gente pega isso aqui e soma mais um para eu subir esse sinal para cá, esse trecho. Aí pronto, aí fica definido aqui. E essa parcela que está aqui, né, dentro dela, aqui, né, seria basicamente o vetor, o tempo, né, se a gente fosse fazer uma função f de t. Aí seria o que dentro do argumento seria o tempo, tá varrendo. E fora dela vai ser a inclinação, né, dessa reta. Beleza? Não sei se ficou claro agora, mas seria basicamente isso aí. Acho que você pegou, né? Isso que falou aí. Ideia? Isso é uma forma de fazer, né? Essa função. Tem outras formas também de fazer. Inclusive, eu não sei se dá certo também. Vale um teste aí vocês criar a função pulso e chamar ela aí. Aí eu não sei se seria uma coisa interessante para testar. Mas isso aqui é uma forma de fazer. Professor, divide por N, né? Isso, que N é o comprimento do número de pontos, na verdade, né? Que a gente está pegando. O comprimento do X, do eixo X, que é essa margem aqui. O X seria daqui até aqui, ó. Então, de menos L até L, né? A gente está fazendo de menos π a π, o período. Seria definido aqui, ó. Linha 7. Aí eu fiz essa definição. Tem gente que faz o contrário. Define primeiro o número de pontos, depois define o X em função do número de pontos, né? Por exemplo, acaba diz lá, vamos definir aqui 1024 pontos, 2048 pontos, né? O cara vai definindo lá o número de pontos em função de uma resolução de bits e depois ele constrói o sinal. Define o X, né, e vai construindo o sinal. Aqui foi o contrário. Definiu primeiro o X, como é tempo contínuo, né? A gente não está tratando muita coisa discreta, não tem problema não fazer assim. Aí vocês podem encontrar de duas formas fazendo, né? Definindo primeiro o número de pontos e depois definindo o tempo, o X. Aqui foi o contrário, né? Definiu primeiro o X, depois pegou o número de pontos para não ter problema de dimensão dos vetores. Tranquilo, Dudu. Beleza. Então, e o do Ítalo, tá ok aí?
Vocês? Professor, eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Sobre essa questão que o senhor falou, eu entendi, da varredura lá, que é de forma bem semelhante. Agora, essa linha 16, professor. Sobre essa parte, deixa eu ver aqui se é essa linha. Linha 16. Pronto. Pronto, a linha 14. No distrito tá 14. Sim, linha 14. Pronto. Que essa soma aqui do mais um, do último mais um, ela foi para subir, não foi isso? Foi exatamente. Agora eu só não entendi o do mais um aqui, professor, dentro do F. 2 vezes n quarto mais 1. Porque o 2n quarto ficou definido aqui antes. Aí é como se fosse se a gente fosse definir a função. Deixa eu apagar aqui. Se a gente fosse definir a função aqui, né? Vamos analisar a função anterior. O ponto anterior aqui dela, ela veio até 2 quartos, não foi? Aqui. Esse ponto aqui, ó, 2 quartos. Na linha 13, né? Se você olhar aqui a linha 13. A gente está escrevendo o ponto da função até 2 quartos, né? É isso até aqui, ó. A reta crescente, certo? Isso. Aí aqui é um ponto fechado. Se a gente fosse fazer resgatar o cálculo, seria uma bolinha fechada aqui. Que ela é definida em 2 quartos. Aí eu não posso definir 2 quartos na linha 14. Eu tenho que já seria o ponto em sequência já. Seria 2 quartos mais 1. Porque o 2 quartos fechado já está definido pela reta anterior, a linha 13. Aí seria aqui um conjunto aberto, né? Seria aberto, uma bolinha aberta, mas aí seguindo aqui a reta decrescente. Ela pode ser fechada, ela pode ser aberta em 2 quartos, mas ela vai começar mesmo a contar em 2 quartos mais 1. Decrescente. Certo? Ah, certo, professor. Entendi. Porque Esse é o ponto, né? exatamente, é o ponto da função que você vai escrever nela. É tipo vetor, f. né? Exatamente. F de quanto? F de 3, F de 4, F de 5, F de 3.1, né? Aí ele vai variando. Como você já definiu o F de 2 quartos na linha 13, né? Ele vai varrendo aqui de 1 quarto até 2 quartos. Tá definido. Aí você não pode definir, não vale a pena definir, né? Aqui de novo. Já aproveita 2 quartos mais 1, que é o ponto seguinte do vetor. Pronto, professor. Essa é uma forma, né? Vocês podem. É uma forma assim mais compacta, talvez. Mas fiquem à vontade também de escrever de outro jeito. Tá ok, pessoal? Essa é a primeira parte aí. Vou parar aqui para começar a segunda.